vamos lá para o próximo. Ixi, olha lá. Olha o que nós temos aqui, hein? Desenho. Bom, um sistema de aquisição de temperatura, né, de uma chocadeira eletrônica de ovos, né, é composto por um sensor de temperatura, um conversor analógico digital e um microcontrolador. O sensor de temperatura possui em sua saída variação perfeitamente linear de 1 milivolt por grau Celsius. Então, cada grau Celsius que eu tenho, né? Cada grau Celsius que eu tenho 1 milivolt. 0 milivolts quer dizer que eu tenho 0 graus Celsius. 1 milivolt tem 1 grau Celsius. 2 milivolts, 2 graus Celsius. Assim por diante. Menos 1 milivolt, menos 1 grau Celsius. Assim por diante. E o conversor analógico digital possui uma faixa de tensão de entrada de menos 5 a mais 5 volts. Então, eu posso colocar aqui valores, né, no meu conversor AD, que está aqui na saída, né, que varia de menos 5 a mais 5 volts. 10 volts aí de range, né? Aí vem lá, continua. Para a chocagem de ovos de uma espécie rara de pássaro, que não deve ser uma galinha, né, que é rara, a temperatura da chocadeira deve variar de 35 até 39 graus Celsius, com elevação de meio grau a cada 3 dias. Então, primeiro dia a gente deixa 35 graus, depois de 3 dias 35,5, mais 3 dias 36 graus e assim por diante. Tá? A figura a seguir ilustra um circuito eletrônico com amplificador operacional para o monitoramento da temperatura, no qual o sensor foi conectado à sua entrada, né, e o conversor analógico digital à sua saída. Então eu tenho aqui, ó, na entrada o sensor e na saída o conversor analógico digital. Com base nas informações apresentadas, conclui-se que, para a medição correta da temperatura e garantia da chocagem de ovos dessa espécie de pássaro raro, que não deve ser uma galinha, a resolução mínima, né, de quantidade de bits por amostra do conversor AD é de 8 bits, 10 bits, 12 bits, 16 bits, 24 bits. Beleza? Tranquilo aí o questionamento? Então vamos lá. Primeira coisa, ó, esse conversor aqui, esse amplificador aqui, ele é um amplificador, está servindo aí como amplificador. E a primeira pergunta, ele é um amplificador inversor ou não inversor? Então, esse amplificador aqui é um amplificador inversor ou não inversor? Não inversor. A outra opção é que ele seja inversor, né? Bom, acontece o que, ó. Quando você vê a entrada, você vê que a entrada sensor aqui, ó, ela está sendo aplicada onde? Ela está sendo aplicada na entrada inversora. Quer dizer, então, que este amplificador aqui, ó, ele vai inverter o sinal, sim. Tá? Então, esse cara aqui é um amplificador do tipo inversor. E agora o seguinte, né? A outra pergunta é, quanto que é o ganho desse cara aqui?
Essa é uma pergunta mais difícil, né? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, então, primeiro, nas características desse amplificador operacional. Vamos levar em conta que esse cara aqui, esse amplificador operacional, ele é um cara ideal. Então, o amplificador, né? Então, meu AO, vou colocar aqui, ó. O AO ideal primeiro, o ganho diferencial dele, né? Então ele tem um ganho diferencial, que é o quê? O que tem na entrada mais, menos o que tem na entrada menos, multiplicado pelo ganho diferencial. Vai dar a sua saída, tá? No amplificador ideal, esse ganho aqui ele é infinito, tá bom? Ah, professor, beleza, mas e no amplificador que eu comprei lá na Santa Efigênia? É infinito? Não, não é infinito, tá? Mas ele é muito alto, do tipo 200 mil, 100 mil, tá? Então ele é bem alto. Posso considerar ideal? Muitas vezes pode, tá? A maioria das vezes pode. Agora, a impedância de entrada aqui, qual a impedância que eu estou vendo, ó, quando eu olho aqui para essa entrada, tá? Então, aqui no amplificador. Essa resistência, a impedância de entrada aqui, ó, o ZI, ela também é infinita. Então, se eu tenho uma impedância infinita, quer dizer que a corrente que entra no AO, seja pela entrada menos, seja pela entrada mais, é zero. Então, não entra corrente aqui nesse amplificador operacional. E, da mesma forma, né? Ah, professor, e no amplificador que eu compro lá na Santa Efigênia, a impedância dele também é infinita? Olha, no amplificador que você compra na Santa Efigênia, a impedância não é infinita, mas ela é muito grande, tá? Então, ela é da ordem aí, ó, né? Alguma coisa aí de... acho que as menores impedâncias são da ordem de 100 mega, tá bom? Aí, se ele tiver CMOS na entrada, ele vai para giga ohms, tá? Então, vamos lá, de 100 megas a giga ohms, tá? Então, é uma impedância bem alta também. Então, a corrente que tem na entrada é uma correntezinha pequenininha também, tá? A gente pode até desprezá-la. Agora, na saída aqui, né? Qual que é a minha impedância, né, de saída aqui? No amplificador ideal, ela é 0 ohms, né? Ela é zero. Isso quer dizer que esse cara aqui é capaz de fornecer a corrente que você precisar. Na teoria, né? Porque é um amplificador ideal. Na prática, a gente tem um limite, obviamente, de corrente que ele pode fornecer, mas você trabalhando dentro de um range bom, essa impedância é muito baixa, tá? E você consegue gerar uma gama aí de corrente boa. Bom, beleza. Dito isso, se eu tiver esse cara aqui trabalhando na área de amplificação, ou seja, você coloca um valor aqui no sensor e existe um valor que não é a saturação, ou seja, ele não é nem mais VCC nem menos VCC, quer dizer que ele está amplificando mesmo. O que acontece? Na prática, eu tenho aqui o que a gente chama de, na entrada, de um curto-circuito virtual. É como se essa entrada aqui, ó, ela tivesse curto-circuitada, né? Então, ela não existe, mas a tensão aqui é muito baixa, próxima de zero, né? Próxima de zero. Então, essa tensão aqui, ó, entre as entradas é praticamente 0 volts. Isso quer dizer que eu praticamente curto-circuitei esse cara aqui, tá bom? Só que é um curto-circuito virtual, é um curto-circuito diferente. Então, ó, vamos olhar isso aqui, então. Então, deixa eu apagar só essa setinha aqui.
Então, ó, o que é, né? O que é o ganho? O ganho é a tensão de saída sobre a tensão de entrada. Então, opa, meu VO, né, o meu ganho aqui, ó, ganho, ele é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Então, vamos olhar a tensão de entrada aqui, ó. A tensão de entrada, ela vai ser aplicada aqui, ó. Então, esse aqui é o meu VI. Né? Esse aqui é o meu VI. Então, se eu aplicar essa tensão aqui, ó, se eu tenho um curto-circuito aqui, ó, se eu tenho um curto-circuito aqui, ó, quer dizer que essa tensão vai ser aplicada nesse resistor aqui, ó. Então, eu vou chamar esse resistor aqui inicialmente, ó, resistor RI de entrada, tá? Esse outro aqui, ó, resistor RF. F é de feedback, né? Resistor de realimentação, né? Por isso o F. Então, ó, qual que é a tensão aqui VI? Vai ser o RI vezes a corrente, né? Então, é a corrente I vezes o resistor RI. Tá? Se você aplicar uma corrente RI aqui, o que acontece? Eu apliquei a tensão aqui em cima do resistor, tá? Terra aqui embaixo, tensão positiva aqui. Isso quer dizer que a minha corrente, ó, ela vai ter este sentido. Como a corrente não entra no amplificador operacional, o que vai fazer a corrente? Ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Ok? Beleza? Tranquilo com a minha corrente aqui? Dúvidas? Tá ótimo. Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Então, se eu tenho o I aqui, né? A tensão nesse resistor de 100K, ó, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer, ó, ela tem esse sentido aqui, ó. Então, a tensão VRF aqui, ó, é essa aqui. E se você olhar bem, o que acontece? Ó? Eu tenho um lado do VRF, ó, ele está aqui, ó, que está na saída. E o outro lado, ó, ele está aqui nesse ponto, né, que está no terra, ó. Então eu tenho um curto-circuito virtual aqui, ó, ele está no terra. Só que o VRF aqui, ó, ele é o contrário da minha tensão de saída. Minha tensão de saída tem que ter a pontinha, né, aqui para cima. E aonde está a pontinha da tensão VRF? Está justamente no terra. Então isso quer dizer que a tensão de saída ela é menos a corrente I, que é a corrente que está circulando no resistor RF, vezes o RF. Agora vem aquela parte, né? Ó, vem aqui, corta este I, corta esse I. Qual que é o meu ganho aqui? Menos RF dividido por RI. Para esse meu circuito, quanto que é o ganho? 100K é o RF dividido por 1K, meu ganho é quanto? 100, né? 100, né? Ó. Então meu ganho aqui é 100. Então o que acontece? Ó? A minha entrada no sensor, perdão, é menos 100, né? Tá? Então o que entra aqui no sensor vai ser multiplicado aí por menos 100 e aparecer aqui na saída. Tá? Então, qual é o meu problema aqui? Ó?
eu tenho que garantir este meio grau Celsius aqui na entrada do sensor. Tá? Então, esse meio grau Celsius ele vai aparecer quanto lá na frente? Meio grau Celsius, né, ó. Meio grau Celsius no sensor como é que ele vai estar percebendo? Ó? O meu sensor, ó, ele é de 1 milivolt por grau Celsius. Então, se eu tenho meio grau Celsius, vai aparecer o quê? 0,5 milivolt. Essa é a precisão que eu tenho que ter, tudo bem? Para que o meu circuito aqui funcione. Então, a precisão que eu tenho que ter para que esse circuito funcione e eu consiga aí chocar os ovos desse pássaro, que não é uma galinha, ele deve ser de meio grau Celsius. Então, se eu tenho meio grau Celsius, no sensor, ele vai sair com meio milivolts. Aí o que acontece? Eu vou passar esse sensor, vou passar pelo amplificador. Vou passar pelo AO. Pelo AO. No AO vai acontecer o quê? Eu vou multiplicar pelo ganho de menos 100. Então, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó. 0,5 milivolts, né? Vezes 100. Então, eu tenho que ter 0,05, ou seja, aqui eu tenho 50 milivolts, né? O professor, aí no caso tem que ser menos 50, porque o 100 é negativo? Menos. Exatamente. Então, o que acontece? Ó? O meu conversor analógico digital, ele tem que ser capaz, o menor passo dele tem que ser de quanto? 50 milivolts, né? Ou 0,05 milivolts. Positivo ou negativo, né? Eu tenho que garantir que ele consiga essa resolução aqui, tá bom? Então, isso quer dizer que a variação dele aqui, ó, é de quanto? É de 10 volts, é de menos 5 até mais 5. Eu tenho uma variação total, uma variação, né, de tensão total ela é de 10 volts. Ora, se eu tenho 10 volts, eu preciso dividir para ele ter pedacinhos de 0,05. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Então, eu vou ter ali 10 volts, né? Para mim saber quantos pedacinhos eu tenho, ó, ele tem que ter no mínimo 200 pedacinhos. Né? Então, a resolução mínima aqui, ó, eu vou ter que ter 200 partes aí, tá bom? Agora ficou fácil, ó. Quantos bits eu vou precisar, ó? Se eu tiver, no caso aí, ó, 10 bits, então vamos lá, ó. Se eu tiver 10 bits, 10 bits, eu vou dividir o meu processo em 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. Ou seja, eu vou pegar aquele espaço de menos 5 a mais 5 e dividir em 1024. Ó. Então, se eu pegar os 10 volts aí, ó, e dividir em 1024, olha a precisão que eu tenho. Ó. 0,097. Ou seja, minha precisão aqui, ó, é superior àquela que eu preciso aqui. Ó. Tá? Então, se eu tiver 8 bits,
eu vou ter uma precisão de 2 elevado a 8. Né? 2 elevado a 8 é 256, correto? Então, ó, 2 elevado a 8, eu tenho então aqueles 10 volts dividido em 256 pedaços, que é mais, né? No mínimo eu preciso de 200, eu estou dividindo em 256, ó. Dividiu, ó. Eu tenho a precisão minha 0,039, 0,040, ou seja, 40 milivolts. Eu precisava de 50 milivolts, está fechado aqui, ó. Tá? Então, ó, minha resposta aqui é 8 bits, ou seja, item A, tá bom? Se eu, obviamente, usar os outros aí, a precisão vai ficar melhor, tá? Então, mas se eu tiver um conversor de 8 bits, eu já garanto aí que esse pássaro vai ter os seus ovos chocados. Beleza? Dúvidas? Então aqui a gente viu. Eu não entendi. Peraí, por que esse 256 valeu 2 a oitava aí? Então vamos lá. Ó. Com 2 a oitava, quantas divisões eu tenho aqui, ó? Eu tenho 256 divisões. Então naquele range. Entendi. A gente precisava no mínimo 200, né? Então, se Eu foi precisava mais, no mínimo vai 200. ficar mais precisa. Esse Tá, cara vai entendi. ficar acima do que eu precisava. Perfeito. Então Entendi. é o seguinte, né? Vamos supor que eu tenha um conversor analógico digital, então bem ruim. Então esse meu conversor analógico digital ele vai ter 2 bits. 2 bits. Então esse seu conversor analógico digital que tem 2 bits, ele vai sair quais valores? Ué, vai sair 00, 01, 10 e 11. Ele vai sair 4 valores. Se eu pegar aqui, vamos supor, num espaço dos mesmos 10 volts, né? Então eu vou ter lá 10 volts, enter, 4 divide. Qual a precisão dele? 2,5 volts. Então, esse cara vai colocar 0, 2,5, depois 5, 7,5 e acabou. Entendeu? Então a precisão dele é muito ruim. Se eu colocar 8 bits, então eu vou ter 000, 001, etc. Então eu vou ter 8 variações aqui com 8 bits, que é 2 elevado ao cubo. Então, se eu pegar 2 elevado ao cubo, no caso aí, ó, eu vou pegar aqueles 10 volts, né? 2 elevado ao cubo é 8. E aí eu vou dividir por 8. Aí a minha precisão aumentou, 1,25. Entendeu? Então eu vou precisar saber, ó, com quantas divisões eu vou precisar? No mínimo 200. Opa, eu consegui aqui com 8 bits, eu consegui 256. Acima do que eu precisava. Ok? Ok, entendi. Tá ótimo, então.